Fui à porta e perguntei quem era. E do lado de fora respondeu: "Eu, Dom Franco." Irmãos, era o padre da nossa cidade. Naquele momento eu falei: agora não tem mais o que fazer. O que faltava era essa. Ele disse: "Eu não vim fazer nada demais. Eu só vim aqui para abraçar você, abraçar tua esposa, abraçar os teus filhos e falar para você feliz ano novo. Que Deus te abençoe, que Deus apareça na tua vida. Levante tua cabeça e prepare para você um trabalho." A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus. Hoje a gente vai aqui assistir esse testemunho e depois eu vou dar quero levantar aqui algumas situações e comentar com vocês. Assiste o vídeo aí. Deus seja louvado. Amém. Também rendo graças a Deus nesta tarde por ter me chamado na sua graça ainda menino. Me deu a felicidade de tocar um instrumento na orquestra. O Senhor me guardou na minha infância, mocidade, no tempo certo. Me deu uma esposa fiel. Abençoou a nossa casa com 3 filhos e já desses o Senhor nos deu 7 netos, que tem sido a alegria da nossa família. Aleluia. Louvo ao Senhor, irmãos, que fomos criados aqui nesse país, mas no ano de 2002 o Senhor nos enviou à Itália, onde residimos e estamos com a Irmandade congregando na cidade de Pescara e também na cidade de Teramo. E eu agradeço a Deus, irmãos, bem resumidamente, quando chegamos na Itália em junho de 2002, nós tínhamos trabalho por alguns meses, que era o período do verão, mas logo em seguida não tínhamos a garantia do trabalho. E foi bem assim que aconteceu. Passamos por alguma dificuldade, onde não tínhamos um emprego fixo, e Deus preparava de fazer alguns empregos temporários para sustentar a nossa casa e família. E aconteceu, irmãos, que isso foi dificultando a nossa situação financeira, ao ponto de chegar dezembro de 2002, onde não tínhamos já condição de pagar o aluguel e materialmente os alimentos e as coisas em casa estavam acabando. Isso me preocupou muito e eu tive a covardia, quase se dizer assim, de pensar de voltar e retornar ao Brasil. Pensei de falar com a família, anunciando a nossa volta, porque as coisas estavam difíceis e eu não queria piorá-las. E quando foi o dia 31, na parte da manhã, eu recebi um telefonema. Nós tínhamos um anúncio no jornal para prestar algum tipo de serviço, e alguém dizia se podíamos fazer esse serviço, que era limpar uma garagem e jogar alguns sacos de lixo fora. Acordei com a pessoa o valor do trabalho e, chegando em casa, disse à família: "Olha, na parte da tarde vamos ter esse trabalho para fazer." E um dos meus meninos, o mais velho, disse: "Papai, o senhor está muito triste, eu vejo que o senhor hoje não está bem, deixa eu ir com a mamãe fazer esse trabalho." Falei: "Filho, mas vai ter que pegar peso, vai ter que carregar alguns sacos de lixo." Ele disse: "Não, papai, deixa eu ir, o senhor fica em casa, ora o senhor, esteja em comunhão." E eu fiz assim, fiz como eles disseram, mas o que era para ser uma garagem normal, para se limpar algum lixo, não era. Com a minha esposa e esse menino encontraram um curral de animais abandonado, e os sacos de lixo eram sacos de esterco. Então, quando eles voltaram desse trabalho, voltaram já bem assim, sujos, com um mau cheiro, entraram no chuveiro já para tirar a roupa e se trocar e se lavar. E aquilo aumentou ainda em mim aquele desejo de voltar ao Brasil. Minha esposa comprou um alimento, preparou ali a janta, e quando ela disse que estava pronto para orar, eu chamei os 3, naquele tempo a mais velha tinha 11 anos, um do meio 10 e o menor 8. E os 3 na minha frente eu disse: "Filhos, nós vamos orar agora, é 31 de dezembro, é o último dia do ano, estamos aqui em família, só nós, não temos parente, não temos visita, não temos ninguém. Mas eu queria dizer para vocês que acho que o nosso tempo na Itália acabou. É melhor voltar, filhos, porque o pai não tem o dinheiro do aluguel, as coisas estão difíceis. E antes que piore, vamos voltar." Falei isso de cabeça baixa. Quando eu levantei os olhos, os 3 estavam assim na minha frente, balançando a cabeça que não. Aleluia. Só que o menor, muito assim tomado por Deus, ele pôs o dedinho dele no meu rosto e disse: "Pai, para o Brasil você não vai voltar. Deus vai aparecer na tua vida.
Deus vai levantar tua cabeça. Deus vai preparar um trabalho para você, porque foi Deus que te mandou aqui na Itália. E eu disse para ele: filho, mas como? Ele fez: não sei. Eu falei: então vamos orar. E ajoelhamos para agradecer. Mas foi muito bonito que ele mesmo, irmãos, pequeno, com 8 aninhos, abriu assim a sua boca e orou. Foi orando a sua oraçãozinha, apresentando as necessidades. Mas no meio da oração ele disse: Senhor, meu pai está muito triste e ele não quer ficar mais aqui. Mas nós somos felizes de te servir nessa nação. E nós sentimos que somos enviados teus aqui. Será que o Senhor não pode ouvir a nossa oração? E hoje, antes da meia-noite, mandar um sinal aqui dentro da nossa casa. Aleluia. Irmãos, eu confesso que ouvindo aquilo, fiquei feliz e muito feliz por ver uma criança ter aquela fé de orar assim. Mas ao mesmo tempo lembrei que nós não podemos marcar hora, não podemos estar dizendo quando o Senhor tem que chegar na nossa casa. E eu não queria que a fé daquela criança fosse abalada. Então aquele alimento não teve gosto, foi amargo, foi triste, foi assim, com gosto de derrota. Comi rapidinho, e quando eu pus assim, a mão encostei a cadeira um pouquinho para trás, eu falei: Luigi, vem aqui que o pai quer conversar com você. Eu ia explicar para ele alguma coisa, não deu tempo, porque tocou campainha na nossa casa. Eu olhei para eles: vocês estão esperando alguém? Não, pai, ninguém. E logo eu fui à porta e perguntei quem era. E do lado de fora respondeu: eu, Dom Franco. Irmãos, era o padre da nossa cidade. Naquele momento eu falei: agora não tem mais o que fazer. O que faltava era essa: o padre vir aqui querer tirar satisfação, fazer alguma confusão por causa da crença. E eu lembrei que naquela semana as crianças, a professora de religião, queria saber da fé e doutrina. Por que eles não participavam da aula de religião? E eu disse: leve o inário da congregação e leia os pontos de fé e de doutrina para a professora. E vocês vão explicar qual que é a vossa fé. E em vez de ter aula de religião, teve aula de inário. Porque toda a escola ficou sabendo qual era a fé e a doutrina que eles seguiam. Na minha mente, ali em segundos, irmãos, eu achei que o padre estava ali para tirar satisfação comigo. Eu abri a porta, arrumei uma cadeirinha, ele entrou, sentou-se ao nosso redor, ofereci o alimento e falou: não, eu vim aqui para jantar. E eu carregava assim um semblante triste, de preocupação. Ele disse: mas o que você tem? Eu falei: nada. Pela segunda ou terceira vez ele perguntou, disse: Dom Franco, a verdade? Eu falei: lógico, fala a verdade. Eu falei: o senhor nunca veio na minha casa. Já é quase 10 horas da noite. O que o senhor veio fazer aqui hoje, no último dia do ano? Ele disse: eu não vim fazer nada demais. Eu só vim aqui para abraçar você, abraçar tua esposa, abraçar os teus filhos e falar para você: feliz ano novo. Que Deus te abençoe. Que Deus apareça na tua vida. Aleluia. Levante tua cabeça e prepare para você um trabalho. E ele foi falando assim essas coisas e disse: olha, eu estou muito feliz com o que as crianças fizeram na escola. Aleluia. Porque os nossos filhos, eles são só da religião deles por... me falta a palavra em italiano. Eles não sabem quem é Deus, eles não conhecem o que é Jesus, o que é o Espírito Santo. E os teus filhos levaram um livro da tua igreja lá na escola essa semana, e nós todos ficamos sabendo da fé e da doutrina que vocês seguem. E assim feliz ele levantou e começou a abraçar e beijar um por um de nós. Abraçou e beijou minha esposa, as crianças, abraçou e me beijou. E por fim ele disse: feliz ano novo. E foi assim virando para sair. Quando ele estava saindo, ele pôs a mão no bolso e tirou um envelopinho branco e apoiou sobre a mesa da nossa casa. Aleluia. Foi embora e olhou para mim e disse: o Deus que você serve pediu que eu trouxesse isso para você. Oh, e foi embora. Quando eu voltei para dentro, irmãos, que eu rasguei aquele envelope, era o dinheiro do aluguel, era o dinheiro da compra que nós precisávamos fazer. Mas olhei no relógio, era 10 e pouquinho da noite. O Senhor tinha dado um sinal que estava na nossa vida antes da meia-noite. O que temos para dizer nessa tarde, irmãos? Que Deus se serve de quem Ele quer e Ele aparece na nossa vida para que o seu nome seja glorificado. Louva a Deus, irmãos, que as portas se abriram. Já se passaram 19 anos e muitas coisas o Senhor fez por nós lá na Itália. Observe, irmãos, aí essa situação que a criança orou pedindo que Deus suprisse a necessidade. E como uma marca já conhecida dessas profecias de até meia-noite dê um sinal, ou aquele questionamento para com Deus no horário que Ele deve agir,
A criança viu isso, provavelmente em cultos ou em movimentos de oração, e repetiu a mesma fala, né? Tudo bem aqui, mas a gente vê a inocência de uma criança, né, pela motivação da fé, o Deus supremo, o Deus que está acima de tudo. Então a criança já tem esse entendimento, né, do poder divino. Então ela orou e pediu. E isso é questionável para alguns na questão do tempo que ela pediu ali, né? Até meia-noite eu quero ver. Mas Deus, em sua plenitude e infinita bondade, ele atendeu essa criança, né? A gente viu aí essa situação. E outro ponto interessante aí que ele falou para a criança levar na escola ali os pontos de fé e doutrina, porque a criança não participava da aula de religião. Eu não vejo um problema dentro de uma escola se a criança, né, for obrigada, ou para não se sentir lesionada no seu convívio escolar, ela participar de uma aula de religião, assim como participa de outras aulas, né, que muitas vezes as pessoas querem pôr na cabeça da criança as questões da sociedade hoje, né, do liberalismo e muitas coisas mais que pode impor. Então não via problema algum, já que tem uma base, uma fé firmada com os pais, mas o pai ali exigiu que levasse o inário da congregação, e a criança falou sobre os pontos de doutrina da congregação, né, não foi falado sobre fé, ela não soube evangelizar aqueles, mas sim levou os pontos de doutrina. E ali ocorreu o fato de que dentro de uma escola, as pessoas que pregam religião e não a religiosidade ou o extremismo, eles achou interessante que trouxe um outro meio, virou até uma aula, talvez um conteúdo para a aula, aquele inário que foi levado da congregação, né? Porque a evangelização, o processo de evangelizar não é com aquilo que você entende da sua denominação como correto, mais correto que as outras, já que evangelizar seria trazer as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Então, muitas das vezes até é difícil você ir numa escola, por exemplo, adventista do sétimo dia, e lá querer evangelizar eles com a sua denominação. Claro que aqui estamos falando de uma igreja católica, né? Mas foi ali muito interessante. De qualquer forma, eu estou falando para vocês, não estou falando aqui com pessoas que anseiam pela derrota da instituição, ou pela que as pessoas saiam, virem desigrejados, ou, né, fiquem à mercê do mundo às vezes, porque a gente torce para que o entendimento pleno e o profundo quebrantamento da pessoa entre no seu ser e que o Evangelho a transforme. Mas de fato, tanto foi bom para os pais colocando a criança no caminho do Evangelho. Haja dito aqui, claro que vocês vão falar discordar de pontos de doutrina, de fé. Ao mesmo tempo, a gente viu que também não havia necessidade de pedir para não participar das aulas. Em um momento oportuno, falar com os professores, talvez, a motivação, e não logo já impor assim, falar assim, não vem porque a minha igreja é assim, assim. Isso, dependendo do lugar, é até arriscado fazer com que a criança faça isso, né? Mas vamos lá. O padre ali falou que, né, o padre foi ali e falou que eles ensinam a religião por tradição para eles, né? Que eles não tinham conhecimento. Isso soma naquilo que eu falei, que foi interessante para eles no acréscimo da aula de religião. Talvez com a mente mais aberta, mais liberada ao conhecimento, esse padre foi lá e viu o inário, achou diferente e ele se alegrou isso pelo lado do evangelho, o processo de evangelização, porque eles estavam falando aqui, por certo, de uma escola não extremista, né? Porque que jamais você pode arriscar ou falar isso aí, porque às vezes a criança é até expulsa, quando não há um certo bullying, um certo trauma psicológico de perseguições, pode haver a expulsão, né? Então, aqui a gente levantou essa situação que eu penso assim, tá? Que o padre era uma pessoa de mente aberta, talvez até sendo esclarecido de forma à verdade do Evangelho, porque ele fala embora ali os irmãos não falou quando o padre visitou para ele não falou que pediu para conhecer a congregação, né? Que o padre veio ali, ela talvez até silenciou eles pelo ato de bondade, de amor e misericórdia e frutos do Espírito que talvez nesse padre estava havendo já uma certa conversão à verdade do Evangelho. Deus ter usado de certa forma da criança, pela fé da criança, ter trabalhado a mente de um padre, algo difícil, que foi lá visitar, né, às vezes no conhecimento dele, se alegrando com uma outra
denominação evangélica ter aparecido, até pelo propósito da aprendizagem, como eu falei para vocês, e ele foi lá e ainda levou uma ajuda para ele. E o padre falou: Deus, o seu Deus mandou trazer isso daqui. Não quer dizer o seu Deus da congregação, muitas vezes. Às vezes o padre fala, né, o seu Deus, como o nosso Deus, ou o Deus que ele serve e que eu também sirvo, né, mandou trazer isso daqui. Não porque, né, de forma absoluta, falou o seu Deus. Não, ele levou ajuda. Talvez houve um quebrantamento pela criança, a forma como a criança expressou na escola, ou falou alguma coisa, as necessidades que estavam acontecendo na vida dele. E através do bom coração desse padre, né, das boas obras que o Evangelho produz, que Deus preparou de antemão para nós, assim que nós fôssemos quebrantados da verdade, aí o padre foi lá e ajudou essa família, né? A gente vê hoje muito extremismo da parte daqueles que pregam contra a congregação, muitas das vezes com ódio e xingamentos, nomes pejorativos, vendo defeito até onde não precisa levar, onde causa o recuo da atenção, o recuo do olhar para o Evangelho, porque leva assim ainda mais uma religiosidade em alguns, e as pessoas se fecham. E a gente vê aqui o trabalhar do Evangelho de uma forma geral, no mundo, não dentro da denominação. Dentro da denominação a pessoa fala: nossa, será que eu estou evangelizando corretamente? É só chamando para ir para uma igreja, para um lugar? Isso tudo aqui aconteceu aonde? Fora, no mundo, né? Houve ali o tocar, não foi pelos pontos de doutrina, não foi porque o padre conhece muito bem essas situações hoje, né? Mas foi talvez pelo olhar pela criança, pelo olhar pela família, da forma como eles servem a Deus em um determinado lugar. E esse é o Evangelho. E essa é a graça. Tocou ali numa pessoa que vocês nem imaginam para ajudar alguém que não é da igreja dele. O que nós vemos é que a obra da piedade não foi ajudar essas pessoas que deveria, né? Se Deus sempre mostra para eles, não sei se não havia naquela região ou a congregação ali era pequena, não sei, mas poderia ter suprido a obra da piedade dentro da igreja, se o casulo religioso fosse em torno da denominação, ter suprido essa família. Mas no âmbito do poder da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, usou de uma pessoa que não tinha nada a ver, né? Nada a ver com esse âmbito religioso do evangélico, né? O catolicismo. E aí foi movido ali um amor e esperança, talvez motivado pela criança, e o padre foi lá e ajudou, porque muitas vezes eles sabem, né, que está escrito: se não se converter, se não tornar-se como uma criança, né, ser humilde como ela, não vai adiantar, porque as pessoas, aquele que recebe uma criança como essa, recebe a mim, né? Isso está em Mateus 18:3. Então o padre certamente teve um quebrantamento e foi ajudar. Mas cadê a obra da piedade? Cadê aqueles que poderiam ter ajudado, até mesmo aqui do Brasil? Tem uma família lá passando necessidade na Itália. Por isso que eu falo para vocês, não pode subestimar Deus e causar um reducionismo no que Ele pode fazer e na maneira que Ele pode agir. Ele foi usado, o padre foi usado de certa maneira que a gente não vê dentro da própria congregação pelos testemunhos que estão aqui, não é nem eu que estou falando. Meu vídeo anterior teve vários testemunhos, vários comentários. Alguns eu coloquei aqui uma segurança máxima nos comentários, para não haver agressão ao um ao outro. Então às vezes retém alguns comentários que não tem nada demais, mas teve vários comentários falando que a obra da piedade não ajuda aquele que não é da congregação. Por mais que a pessoa fale: meu vizinho está lá, passando extrema necessidade com seus filhos, será que... Né? E teve ali recusa. São vários comentários assim, recusa por parte da obra da piedade, das irmãs, do diácono. E o padre aí, sem olhar que era uma outra denominação, foi lá e ajudou. Então a gente vê Deus tomando certos caminhos e o homem manipulando de alguma maneira que até atrapalha a forma como que Deus queria que nós fôssemos. Amar o próximo. Como que é amar a Deus? Será que eu estou verdadeiramente amando a Deus? Mais do que qualquer instituição religiosa, mais do que a minha placa de igreja? Amar a Deus não seria amar o próximo, dar-nos de nós mesmos aquilo que nós às vezes nem podemos
para poder ajudar o próximo e tê-lo feliz, ver a felicidade do próximo, sem querer nada em troca do Senhor? Será que o sistema não nos impede de fazer isso para com o próximo? Será que não está impedindo, falar, não pode ajudar o outro, né? Senão vai sobrar a caixa da piedade agora, porque a gente às vezes usa para construção também. Então, se você tem que amar o próximo, como você consegue fazer vista grossa para alguém do lado que é de outra denominação, sofrendo, passando fome? Se inscreve nesse canal, se inscreve no canal do Medita Fé, né? Deixa seu like, comenta aí o que você achou da atitude desse padre. Vai lá nos comentários, né? Compartilha esse vídeo que vai ajudar muito esse canal e a conhecer o que é o Evangelho em nós. E quem não for como um desses pequeninos, como diz as Escrituras, jamais herdará o reino dos céus. Deus abençoe grandemente a todos. Paz e graça verdadeira.